Meus irmãos, boa noite, como é que vocês estão? Graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 16/9/2021, quinta-feira. Estamos juntos para mais uma vez partilharmos da Palavra de Deus juntamente com vocês que nos acompanham de qualquer parte do Vale do Paraíba ou mesmo pela internet de qualquer parte do Brasil. Mas vamos começar o nosso programa, vamos ouvir então a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então, e eu quero a sua participação aqui no nosso programa. Você que nos acompanha de qualquer parte do Vale do Paraíba, você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Manda a sua mensagem. Nós queremos aqui receber o seu pedido de oração, ou mesmo o seu testemunho, ou mesmo se você quiser conversar com a gente, nós estamos aqui pronto a lhe atender. Vai ser um enorme prazer, vai ser uma enorme satisfação. Então entre em contato conosco que nós queremos muito bem te conhecer. É sempre uma satisfação, é sempre uma alegria. Temos orado por todos vocês que nos acompanham, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso para fazer grandes coisas por nós, em nós e através de nós. Então, fique ligado aí juntamente conosco no nosso programa. Mas vamos ouvir a nossa vinheta falando dos nossos patrocinadores e nós voltamos logo em seguida com a segunda parte da mensagem que tem por título E quando tem fogo estranho no altar do Senhor? E quando tem fogo estranho no altar do Senhor? Vamos dar seguimento a essa mensagem e nós voltamos então já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, Centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês então hoje na segunda parte da mensagem que tem por título E quando tem fogo estranho no altar do Senhor? E quando tem fogo estranho no altar do Senhor? Eu quero ler novamente com vocês o texto de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos de número 1 a 11, que dizem assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés e Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram, levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazer e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso perante as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Muito bem. Nós ontem falamos aqui sobre esse texto e mostramos os dois primeiros pontos dessa mensagem, fazendo aqui algumas considerações a respeito da atitude de Nadab e Abiú diante ao que havia sido estabelecido por Deus no ministério levítico. E aí eu aqui dei uma introdução bem panorâmica, né? Os levitas partem de Levi, terceiro filho de Jacó com Lia, ou Leia, e o ministério levítico se inicia por conta que Deus poupou todo o primogênito da casa de Israel, isso na última praga que foi enviada ao Egito, aos egípcios, porque ali Deus poupou tanto os primogênitos dos animais, como os filhos primogênitos dos filhos de Israel, mas não poupou os primogênitos dos animais dos egípcios e nem os filhos primogênitos dos filhos dos egípcios. E Deus fez isso, poupou-os, né, todos aqueles que tinham nos umbrais de suas portas a marca do sangue do Cordeiro, não
seriam lesados, não seriam atingidos por esse mal que Deus estava enviando ali como uma praga de juízo aos egípcios. E aí foram então poupados. E o propósito de Deus era o quê? A partir disso, formar a vida espiritual do povo de Deus posteriormente, futuramente, na sua história. Então Deus escolhe, Deus toma para si os filhos primogênitos, bem como os primogênitos dos animais, que se tornaram meio de adoração no tabernáculo, posteriormente o templo de Salomão. Tudo isso para conduzir, tudo isso com o propósito da adoração, do relacionamento do povo de Deus para com Deus. Então, Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi, para fazer deles o quê? Ministros sacerdotais do culto a Deus. Do culto a Deus. Então Deus dá para Moisés, por exemplo, a lei do Senhor, a instituição do sacerdócio. Dentro dessa tribo nós temos uma divisão lá de Gerson, de Coate, de Merari, que eram os filhos de Levi, cada um na sua descendência, e aí nós temos aí uma divisão lá em Números capítulo 3 do trabalho, da função de cada um desses grupos. E dentro desses grupos, por exemplo, a própria casa de Arão, Arão é que vai sair o sacerdócio de Israel. Arão era um coatita, era descendente de Coate. Mas Deus escolhe a casa de Arão, bem como seus filhos, para que dali saiam os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Então na hierarquia nós temos os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas, que eram descendentes diretos de Levi, ou dos filhos de Levi, Coate, Merari, Gerson e assim por diante. E aí o que acontece? Os capítulos 28 e 29 do livro de Êxodo, bem como o capítulo 8 a 10 de Levítico, falam sobre a separação e consagração dos sacerdotes. E aí nós observamos aqui o capítulo 10, o episódio em que Nadab e Abiú, filhos de Arão, vão acender incensário, vão oferecer algo a Deus, mas da maneira errada, da maneira equivocada. E isso trouxe o quê? Morte, trouxe disciplina, trouxe correção. E aí nós temos então observado, destacado alguns pontos daquilo que nós podemos aprender aqui quanto ao erro, quanto ao pecado de Nadab e Abiú. E nós vimos, em primeiro lugar, que o pecado deles foi grande porque, primeiro, fizeram o que Deus não ordenou. Fizeram o que Deus não ordenou. Segundo, porque eles tomaram fogo comum e não fogo do altar. Ou seja, eles acenderam seus incensários no lugar que não havia sido prescrito por Deus. Do lugar que não havia sido ordenado por Deus. Ou seja, eles trouxeram fogo comum em vez do fogo que havia sido prescrito. Do lugar que deveria ser acendidos os incensários. E isso é um sério problema, porque aqui a repreensão não é por conta do fogo, mas por conta da origem do fogo. Ou seja, eles estão indo contra aquilo que foi estabelecido na lei do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês os últimos pontos dessa mensagem, partindo do terceiro ponto dessa mensagem, que fala sobre o porquê deles ter pecado tão grandemente para com Deus, e em terceiro lugar é porque o incenso sempre deveria ser queimado por um único sacerdote. E aí você percebe aqui o quê? Que os filhos de Arão, capítulo 10, verso 1, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não ordenara. E aqui um problema sério, por quê? Porque segundo a lei, somente um de cada vez poderia acender o quê? O incensário. Poderia acender o altar do Senhor, fogo no altar do Senhor.
Ou seja, o que nós temos aqui é o que? Competição. Nós temos aqui competição ao invés de adoração. Os dois querem acender incensário, mas somente um de cada vez poderia fazer isso. E esse é um sério problema, porque antes de Deus aceitar a oferta, diz a própria palavra de Deus que ele aceita o que? O ofertante. Lembra de Caim e Abel? Lá naquele contexto, pós-queda, não havia nada instituído ainda relacionado à adoração. O primeiro culto que você vê a Deus é em Gênesis capítulo 4. Você tem Caim, você tem Abel. Caim é o primogênito, cuidava do campo, era lavrador. Abel cuidava das ovelhas, cuidava do pasto, cuidava dos animais. E aí diz a palavra de Deus que a iniciativa de prestar, de oferecer algo a Deus foi de Caim. Caim vai lá e oferece algo a Deus. Pega do fruto da terra e oferece a Deus em adoração. Aí vai lá Abel, vê isso e faz igualmente. Mas ele pega o quê? Um animal, um cordeiro e oferece a Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. E alguém vai achar que é por conta da oferta. Porque a oferta de Abel era do cordeiro, que tipificava já Cristo lá na frente. Mas essa não é a origem, essa não é a questão. Deus não estava rejeitando a oferta de Caim, porque Deus também aceitava a oferta de cereal. Isso está na própria lei mosaica. Deus não estava rejeitando a oferta de Caim, Deus estava rejeitando Caim. Porque é mais importante o ofertante do que a oferta. Antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Deus rejeitou Caim porque Caim não estava preocupado em adorar e agradar a Deus. Ele estava preocupado o quê? Em, de alguma maneira, receber vantagem por aquilo que ele estava fazendo e trazer inveja a Abel. De modo que Abel não fez dessa maneira, ele fez com um coração de adorador. Por isso que Deus recebe a oferta de Abel. Ele fez com uma boa intenção. Caim não. Caim fez premeditadamente. Por quê? Porque quando Deus aceitou a oferta de Abel, caiu-se o semblante de Caim. Ele ficou irado. Ele ficou com raiva e foi lá e matou seu irmão. E aí eu te pergunto, o que tem Abel com isso? O que Abel tem a ver com a história, sendo que quem aceita e rejeita é Deus? Ele tinha que brigar com Deus, não com Abel. Mas ele estava com inveja de Abel. Porque a raiz de tudo era o que? A inveja. E aqui eu percebo uma realidade que se repete na história da Bíblia, da palavra de Deus. É quando não é feito para a glória de Deus, para adoração, mas é feito por competição. E você não conhece nenhuma igreja, nenhum povo que está assim não, né? Um povo que ao invés de adorar a Deus está competindo uns com os outros. E Deus não está aceitando é nenhum. Deus não está aceitando é nada. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo que está contra a palavra de Deus. Quarto lugar. Trouxeram fogo perante o Senhor de forma irrefletida. Se você observar capítulo 8 e capítulo 9 de Levítico, leia depois, faça esse favor a si mesmo. Você vai ver que primeiro Moisés obedece às ordenanças de Deus e unge a Arão e unge aos filhos de Arão. Oferece o sacrifício, faz tudo conforme a vontade de Deus. Arão depois vai sacrificar pela primeira vez. Pela primeira vez Arão vai sacrificar, vai fazer conforme a vontade estabelecida por Deus. Mas quando começa o capítulo 10, você não vê ninguém ordenando fazer nada. Ninguém falou para Nadab e Abiú fazer nada. Nem Deus, nem Moisés, nem Arão, nem ninguém. Eles tomam uma atitude impensada. Eles tomam uma atitude precipitada. Eles tomam uma atitude de impulso. Eles querem acender incenso, mas não o quê?
para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. Eles não estão fazendo nada segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, mas segundo o seu próprio coração. E aí, por causa disso, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Quinto lugar, trouxeram fogo perante o Senhor embriagados. Isso aqui é um negócio estreito. Olha lá comigo, capítulo 10, verso 8. E falou o Senhor a Arão. É interessante isso aqui, porque Deus sempre fala com Moisés, para Moisés falar com Arão. São poucas vezes você vai ver na Bíblia Deus falando diretamente com um personagem específico que não seja um mediador, no caso aqui Moisés. Mas agora Arão é sumo sacerdote, então Deus tem que falar com Arão. E aí diz para Arão que vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Em outras palavras, vocês não podem sacrificar, vocês não podem entrar na minha presença bêbados, sem domínio próprio. Nadab e Abiú provavelmente estavam embriagados e foram lá acender o que? Incensário. Estava fora da sua razão. Por conta disso, quebraram a lei do Senhor, fizeram tudo conforme a vontade do seu próprio coração e não conforme a palavra revelada de Deus. E aí trouxeram o que? Maldição para si mesmos. E você não conhece um povo que está assim, mas a igreja que está assim. Um povo que está adorando a Deus do jeito que quer, da maneira que quer, e acha que Deus está recebendo a sua adoração. Não está. Não está. Porque Deus tem uma maneira pela qual ser adorado. E se nós não nos enquadrarmos nisso, nós estamos perdendo tempo. Que Deus você acha que você está adorando? A Baal? A Astarote? Ou você está servindo e adorando o Deus vivo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Santo, 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 que os serafins cantam 24 horas por dia, Santo! Sexto e último lugar. Foi praticado com presunção. Na lei do Senhor dizia o seguinte, que os pecados cometidos por ignorância não seriam punidos com a morte. Levítico capítulo 4, versos 2 e 3. Mas os que fossem praticados com pretensão arrogante, não visando a glória de Deus, seriam punidos com a morte. Números capítulo 15, verso 30. E esse foi o erro de Nadab e Abiú. Eles não cometeram um pecado assim, não. Eles fizeram sabendo o que estavam fazendo. Trouxeram maldição para a sua própria vida, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência. Porque não estavam fazendo visando a glória de Deus, mas visando a sua própria glória, o seu próprio louvor, a sua própria adoração. E quando as coisas são feitas pensando em nós mesmos, não é Deus que está no centro, não é Cristo que está no centro, é nós mesmos. Não tem jeito. Deus não recebe. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. É dele que vem o que? A nossa esperança. É dele que vem o que? A nossa salvação. É dele que vem o que? A nossa alegria. É aquele que se compadeceu de mim, que se compadeceu de você e que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós não venhamos agir como Nadab e Abiú, mas que o nosso coração seja um coração voltado às coisas de Deus, um coração humilhado diante de Deus, um coração adorador. Que nós venhamos ter prazer de servir ao Senhor, mas para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra e a glória dEle. Que Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira. Que Deus continue nos instruindo na sua palavra, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando inteligência para fazer a sua vontade, para viver para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.